Olá, vamos começar agora a revisão da nossa aula sobre os minerais. Bom, ao contrário do que a gente já viu durante toda a aula, que são os carboidratos, proteínas, lipídios e as vitaminas, os minerais, eles se diferenciam porque eles são compostos inorgânicos, ou seja, eles não são produzidos por nenhum tipo de ser vivo, né, que existe no planeta. Então, a gente consegue ou a gente deve ir atrás desses minerais através da alimentação, mas esses minerais não são produzidos por nenhum tipo de organismo vivo no planeta. Cerca do 4% do peso do nosso corpo ele vem dos minerais, então eles são compostos bem abundantes, sendo que a maioria desses 4%, a maioria dos minerais, normalmente é o cálcio, é a quantidade de cálcio que a gente tem, né, que forma os nossos ossos. A função dos minerais no organismo, ele tem então correto metabolismo celular. Os minerais eles funcionam como coenzimas, né? Eles funcionam como ativadores, né, de enzimas. Eles trabalham na regulação osmótica, como por exemplo o sódio, né, o potássio, que eles ajudam no controle de água do corpo, de manter a quantidade de líquidos dentro da célula. Tem a função estrutural, como por exemplo o próprio cálcio, que faz parte dos nossos ossos, né? E são cofatores de metaloenzimas. As enzimas que têm os minerais, né, como cofatoras, são chamadas de metaloenzimas, né? Enzimas que têm os metais, que têm os minerais presentes na sua composição. O primeiro mineral que a gente vai falar é o cálcio. Bom, o cálcio ele é o cátion bivalente mais abundante no corpo, né? Cerca de 1,5 a 2% do nosso peso corporal ele vem do cálcio. Então, se nosso peso corporal de cerca de 4% vem dos minerais, o cálcio, metade desse peso dos minerais, ele vem do cálcio. 99% do cálcio encontrado no nosso corpo eles estão nos nossos ossos, seja osso, seja dente, já que o dente também ele é osso, né? E os outros 1% eles estão espalhados tanto dentro quanto fora das nossas células. Bom, a digestão do cálcio é necessário porque normalmente o cálcio encontrado nos alimentos ele está na sua forma insolúvel, ou seja, ele está ligado a outros compostos. E para a gente poder absorver esse cálcio, ele precisa estar na forma livre. O baixo pH estomacal contribui com a solubilização desse cálcio, contribui com a separação, com a hidrólise, com a quebra da ligação química que o cálcio está fazendo com qualquer outro composto. Só que para que o cálcio se torne bem solúvel, ele tem que ficar no pH estomacal por cerca aí de 1 hora. Né? Isso depende até da questão da matriz alimentar, a complexidade da matriz alimentar vai interferir então nesse processo. Mas essa solubilidade que o estômago vai dar, ele não vai garantir uma maior absorção. Isso porque uma vez que o cálcio se torna solúvel, ele também se torna mais propício a se ligar com outros compostos, também presentes ali na dieta, se tornando insolúvel novamente. Né? Ele tende a se ligar principalmente com as fibras, né? Ácido oxálico, por exemplo, que são considerados fatores antinutricionais, que são aqueles fatores que se ligam com compostos presentes na dieta e não deixam a gente absorver esses compostos, por isso que eles são antinutricionais. A absorção do cálcio ele vai ocorrer em 3 processos diferentes. O primeiro processo ocorre então no enterócito, principalmente no duodeno e no jejum proximal, né? Esse tipo de absorção ele é dependente de vitamina D, ou pelo menos a vitamina D auxilia muito nesse processo de absorção. Né? Para que ocorra, então, nessa primeira etapa no enterócito, é necessário, então, a presença de uma proteína que é chamada de calbidina. Essa calbidina, ele precisa sair aqui do meio intracelular e para a membrana nas microvilosidades para se ligar com o cálcio presente aqui na dieta. Outra proteína que vai ajudar a essa absorção são canais epiteliais. Né? Um exemplo é o TRP56, né? Que ele vai funcionar como uma espécie de túnel. Né? Então, esse canal epitelial
ele vai, então, como se fosse uma espécie de túnel que vai facilitar que a calbidina migre para a membrana, se ligue com o cálcio e a calbidina possa, então, trazer esse cálcio absorvido para dentro do enterócito. Tanto a calbidina como esse canal epitelial de membrana, eles são estimulados pela presença da vitamina D. Então, quando eu tenho a vitamina D, que a gente viu já na aula de vitaminas, onde ele vai favorecer a síntese de algumas proteínas, uma dessas proteínas, ou duas dessas proteínas, é a calbidina e os canais epiteliais, para fazer o transporte de cálcio. A saída do cálcio, né, nesse método, ele é feito através de um transportador ativo, né, onde ele vai, então, passar o cálcio para o sangue. Esse transportador de cálcio ele também é estimulado pela vitamina D. Então, a vitamina D também vai estimular, ou vai facilitar, vai favorecer a saída de cálcio absorvido do enterócito. A segunda forma de absorção que a gente tem é pelo paracelular, ou seja, entre as células. Normalmente, o cálcio absorvido nessa condição é quando a gente tem altas doses de cálcio na dieta. Quando a gente tem doses dietéticas, doses recomendadas, normalmente a gente então tem por esse processo a absorção. Né? O outro processo, outra forma de jogar o cálcio para o sangue, né, é também por uma bomba dependente de sódio ou de magnésio, né, funcionando como um antiportador. Então, tanto faz aqui o cálcio para sair, né, ele vai ter então essas duas formas de saída do cálcio. A terceira forma de absorção do cálcio é nas células do colo, na célula do intestino grosso. Principalmente, claro, do cálcio que não foi absorvido pelo intestino delgado, mas também tem a ver com a quantidade de cálcio que estava preso nas fibras solúveis. Então, o cálcio estava preso na fibra solúvel, a fibra é um fator antinutricional, não deixou esse cálcio ser absorvido, porém, ele foi fermentado pelas bactérias da flora normal do intestino grosso, liberando assim o cálcio. Né? Então, esse cálcio vai ser absorvido então nas células do intestino grosso por difusão. Bom, no sangue, né, na questão da veia porta hepática, né, o cálcio ele vai ser transportado para o fígado na sua forma livre ou ligado a uma proteína, principalmente a albumina ou a pré-albumina vão fazer esse transporte do cálcio. Né? Ou ele pode estar ligado também a complexos não proteicos para fazer esse transporte. Tá? Então, o transporte no sangue, de uma forma geral, também ele vai estar ligado a uma proteína, normalmente é a albumina e a pré-albumina, a transtirretina, que a gente também já viu isso um pouco lá na aula de vitamina A. 10% desse cálcio circulante no nosso corpo está ligado a compostos não proteicos, como sulfato, fosfato, citratos, ou moléculas que contêm esses compostos, e 50% ele é circulado, ele se circula na forma livre. Bom, o corpo ele tem um controle muito bem definido dessa homeostase, desse equilíbrio de cálcio no nosso corpo. Então, quando a gente tem um estado de hipocalcemia, ou seja, uma baixa concentração, uma baixa quantidade de cálcio no nosso sangue, essa baixa quantidade vai sinalizar para a paratireoide, e a paratireoide vai secretar o paratormônio. O paratormônio ele vai agir em alguns órgãos. Um dos órgãos que ele vai agir é no tecido ósseo. Ele vai estimular, então, os osteoclastos a quebrarem o osso, né? Na verdade, ele vai soltar ácidos que vão degradar o cálcio que está fazendo parte do osso e vai liberar esse cálcio, então, para o sangue. Né? Então, vai aumentar a quantidade de cálcio no sangue. A segunda via por onde o paratormônio vai atuar são nos rins. Ele vai atuar no rim de duas formas, né? Nos rins de duas formas. A primeira, ele também vai aumentar a quantidade de calbidina presente no rim. Isso vai fazer que o rim faça uma maior reabsorção do cálcio, ou seja, vai ter uma menor saída, uma menor excreção do cálcio pela urina. Então, eu vou ter mais calbidina. A calbidina, ela é igual à calbidina do enterócito, muda o peso molecular, o tamanho, mas o propósito é o mesmo. Né?
E a segunda função que o paratormônio tem nos rins é a ativação da vitamina D. Então, eu vou ter a ação da 1-hidroxilase, que vai, então, ativar a vitamina D. E essa vitamina D, então, ativa, ela vai agir no intestino, vai interagir nos enterócitos. No enterócito, a vitamina D, então, vai estimular a produção de proteínas, tanto na parte de absorção, como na parte de saída desse cálcio do enterócito para o sangue, e tudo isso vai fazer, então, que a quantidade de cálcio no sangue seja maior. Agora, quando eu tenho uma quantidade muito grande de cálcio no sangue, aí eu vou ter o estímulo não na paratireoide, mas sim na tireoide. E a tireoide, então, vai produzir um hormônio chamado calcitonina. Essa calcitonina, ela vai inibir a ativação da vitamina D, ou seja, ela vai ativar a 24-hidroxilase, né, que a gente também já viu na aula de vitamina D, que a 24-hidroxilase no rim, ela tende então a inibir, ou pelo menos ativar a vitamina D. Então, com isso, eu vou ter uma menor absorção do cálcio, eu vou ter uma maior excreção renal do cálcio, com isso a quantidade de cálcio no sangue vai diminuir. Então, é a forma que o corpo tem de manter um equilíbrio na quantidade de cálcio presente no nosso corpo. As funções do cálcio, né, uma das funções que ele tem é na mineralização óssea, ou seja, para a síntese do osso, e com isso a gente usa, então, a gente tem o papel, na verdade, de algumas células. Primeiro são os osteoblastos, que são as células responsáveis por secretar a matriz óssea. A gente viu isso lá na aula de vitamina K, né, já que a proteína GLA ela tem uma alta afinidade com cálcio, formando a matriz óssea, né? Então, os osteoblastos vão secretar o colágeno, vão secretar a matriz óssea, né? A proteína GLA, e tudo isso forma, então, a matriz óssea, e com isso eu começo a ter deposição de cálcio. Essa matriz vai prender os osteoblastos, e quando os osteoblastos ficam presos na matriz, eles se transformam em osteócitos. Esses osteócitos, né, eles são esses osteoblastos presos que eles já não têm mais a capacidade de secretar matriz óssea, mas ele tem a função de mineralização, ou seja, ele tem essa função de depósito de cálcio no osso, então o crescimento do tecido ósseo. E a terceira célula que está envolvida são os osteoclastos, como eu falei, quando a gente tem uma necessidade de cálcio, esses osteoclastos eles vão secretar ácidos que vão corroer o osso, liberando assim o cálcio para a corrente sanguínea. Outras funções que o cálcio vai ter é na coagulação sanguínea. O cálcio, como a gente também viu, ou pelo menos estava lá nas figuras da vitamina K, o cálcio também participa na ativação de proteínas responsáveis pela coagulação sanguínea, principalmente na transformação da protrombina em trombina. Então, além da vitamina K, eu também preciso do cálcio para fazer coagulação sanguínea. Para fazer transmissão nervosa, né, já que o cálcio, como ele é positivo, né, cálcio ele tem duas cargas positivas, ele, na hora que ele faz a questão da entrada, né, ele vai despolarizar e com isso cria corrente elétrica, e com isso eu tenho então a transmissão nervosa. Então, o neurônio ele é despolarizado e cria então a corrente elétrica que é transmitida então pelo neurônio. Na contração muscular, o cálcio ele vai então ajudar na exposição da miosina para que tenha a ação da actina. Então, a ação da actina-miosina, para isso eu preciso do cálcio presente ali. Para ativação enzimática, então o cálcio ele vai atuar como cofator de enzimas, como por exemplo a óxido nítrico sintase, a glicogênio sintase e as piruvatos, carboxilase, desidrogenase e quinase. Então, essas três piruvatos necessitam do cálcio como cofatora para elas poderem funcionar.
E também na permeabilidade de membranas. Então, quando o cálcio se liga em alguns receptores específicos na membrana, aquela proteína muda de conformação e com isso essa proteína ela tem uma maior afinidade a alguns compostos. É um papel semelhante que o sódio tem, por exemplo, na absorção da glicose lá no enterócito. Então eu tenho a ligação do sódio, eu tenho a mudança da conformação da proteína que faz o transporte da glicose, então a glicose consegue se ligar. Aqui o mecanismo é o mesmo, só que aqui é o cálcio que tem esse papel de mudança de conformação de uma determinada proteína. A deficiência de a deficiência de cálcio, ela causa raquitismo, que também a gente já viu na vitamina D, já que a vitamina D e o cálcio estão intimamente ligados, né, porque eles participam, a vitamina D vai interferir no metabolismo de cálcio. Então, quando eu tenho uma baixa dieta de cálcio, em crianças, eu vou ter, então, o raquitismo, né, onde eu vou ter um osso mais fraco, por assim dizer, tem uma espécie de má formação do osso, o osso vai ficar mais fraco e ele não vai aguentar o peso da criança e normalmente o osso, essa criança, ela tende a ser mais arcado, além de dar outros problemas também no osso. Em adultos, você tem a osteopenia, que é quando você tem uma saída exacerbada de cálcio, que, porém, eu mantenho a matriz óssea presente. Ou, se eu ainda continuar tendo muita saída desse cálcio, essa osteopenia evolui para uma osteoporose, que é onde eu já tenho a perda dessa matriz óssea. Também vai dar tetania, que é problemas na concentração, na contração muscular. Aqui o slide está errado, né? Contração muscular, né? Justamente porque o cálcio tem esse papel da actina miosina. Se eu não tenho cálcio, eu vou ter problemas de contração muscular. E há relatos na literatura, embora ainda não esteja totalmente elucidado ou exatamente comprovado o seu papel, o cálcio tem um papel na obesidade, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho uma baixa concentração de cálcio no sangue, né, então eu vou ter um aumento do paratormônio, como a gente já viu no mecanismo de homeostase do cálcio, o que vai aumentar a entrada de cálcio nos adipócitos. Então esse paratormônio ele também vai estimular a entrada de cálcio nos adipócitos. E a alta concentração de cálcio no adipócito leva então a um estímulo à lipogênese, a um maior depósito de gordura. Mas isso não quer dizer que tomar uma suplementação de cálcio vai emagrecer, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque o oposto não necessariamente é verdade. Então esse aqui é um mecanismo que ainda está em estudo, mas tudo indica que quando se tem uma dieta pobre em cálcio, ou você tem problemas de excreção ou autoexcreção de cálcio, né? Você tem uma baixa concentração de cálcio no sangue, isso pode levar à obesidade. Embora a gente saiba que a obesidade ela é multifatorial, não é só porque a pessoa come mais e não exercita, né? Claro que isso tem bastante correlação, mas a obesidade também, em alguns indivíduos, pode ser por outros fatores. O segundo mineral que a gente vai ver é o fósforo. O fósforo ele é o segundo mineral mais abundante no corpo, né? E ele é armazenado, onde tem a maior concentração, é no esqueleto. Então, como ele está presente no osso, o mecanismo de homeostase do fósforo ele é muito parecido com o do cálcio. Tem a ver com o paratormônio, tem a ver com a vitamina D. Então, a homeostase, a questão da absorção, excreção do fósforo, ele é muito parecido com o cálcio, já que como ele participa do metabolismo ósseo, quando eu tenho mais vitamina D, eu tenho mais absorção de cálcio, eu também vou ter mais absorção de fósforo. Tá? Então, justamente porque ambos funcionam no mesmo órgão, tecido ósseo. 14% estão nos tecidos não ósseos, né? Então nos tecidos moles, principalmente no músculo, e 1% se encontra no sangue, porque o fósforo também tem função de tampão, de tamponar o nosso sangue. Bom, nos alimentos o fósforo é encontrado em duas formas, então tanto na forma orgânica, ou seja, é o fósforo que está ligado a carboidratos, proteínas, lipídios,
né? Então, ele está ligado então na sua forma orgânica, ligado a compostos orgânicos, e ele também pode ser encontrado na forma inorgânica, que é na forma de fosfato. Então, a digestão da forma orgânica, você tem a ação então da fosfatase C, que é uma enzima dependente de zinco, então questão de relação, né, dos minerais no nosso corpo. Então, o zinco ele participa de uma série de enzimas, a gente vai falar do zinco daqui a pouco, né, mais para o final aqui da revisão. E a função da fosfatase C é hidrolisar os fosfolipídios encontrados na dieta. E a gente tem também a ação da fosfatase alcalina, que ela tem essa função de degradar os compostos orgânicos. Então, a fosfatase C degrada fosfolipídio e a fosfatase alcalina é a enzima que degrada então os outros tipos de fósforo orgânico, né? Então tem essa liberação desse fósforo orgânico de matrizes de carboidrato, proteína e lipídios. Tá? E essa fosfatase alcalina, por exemplo, ela é estimulada também pela vitamina D. Então a ação dela também é estimulada pela vitamina D. Então a gente tem a ação dessa fosfatase que libera então o fósforo inorgânico, ou seja, o fósforo livre da matriz orgânica. Né? E no alimento, como eu falei, você também já tem o fósforo na sua forma inorgânica, que é na forma de fosfato, que é então a forma que a gente absorve o fósforo. A absorção ela é feita no duodeno e no jejuno por transportador ativo saturável dependente de sódio, né? E também esse transportador que vai fazer essa absorção da vitamina D, ele é dependente, ou ele é estimulado, na verdade, pela vitamina D. Né? Então a gente usa esse transportador ativo saturável quando a gente tem baixa concentração. Aqui o mecanismo de absorção dos minerais, ele lembra um pouco, tanto do cálcio como do fósforo, lembra um pouco a das vitaminas. Quando eu tenho uma ingestão de uma quantidade de cálcio, fósforo, ou seja, das vitaminas dietéticas, a gente tende a absorver então por transportadores ativos. E quando a gente ingere com alta concentração, é por sempre difusão facilitada, né? Ou sempre não, mas você tem um mecanismo de difusão facilitada envolvida no processo de absorção. O transporte no plasma a gente vai fazer o transporte então no sangue na forma orgânica, então 70% do fósforo encontrado está na forma orgânica, que é esse fósforo ligado aos fosfolipídios e às lipoproteínas, ou seja, fazendo parte da camada das lipoproteínas, né? Aquela bicamada não, porque fosfolipídio só tem uma camada. Quem tem bicamada de fosfolipídios são as células, né? Então, aquela camada única de fosfolipídios presentes nas lipoproteínas. Ali tem o fósforo. E 30% do fósforo no sangue está na forma inorgânica, principalmente então nas suas formas de fosfato, fósforo ácido, ácido hipofosforoso, tá? Ou no seu grupamento fosfato mesmo. Bom, a função a função do fósforo, ele então, como eu já comentei, ele tem o seu papel na mineralização óssea, né? Então ele é combinado com cálcio e também com outros compostos, formando a hidroxapatita, que é o que vai dar dureza ao osso. Tá? Esse fósforo pode estar na sua forma amorfa ou na forma de hidroxapatita. Tá? Então ambas as formas estão ali presentes para fazer o osso, para fazer a estrutura do osso, que sofre então a interferência do paratormônio, da vitamina D e também da calcitonina, aquele hormônio produzido pela tireoide quando eu tenho então alta concentração de cálcio, ou no caso aqui de fósforo, no sangue. Tá? Então, tanto a alta concentração de cálcio ou a baixa concentração de cálcio, como a alta concentração de fósforo e a baixa concentração de fósforo, vão ativar ou inibir esses hormônios. O mecanismo é praticamente o mesmo, se não for o mesmo, justamente porque eles têm esse papel no metabolismo ósseo. O fósforo tem papel estrutural, ele faz parte então do DNA e o RNA, né? Se a gente lembrar a estrutura do DNA,
a gente tem as bases nitrogenadas, a gente tem o carboidrato, e fazendo a ligação disso tudo, a gente tem também os grupamentos fosfatos. Então, eles ajudam a dar estrutura ao DNA e ao RNA. E as membranas celulares, como eu comentei, aquela bicamada, agora sim, aquela bicamada de fosfolipídios. Então, é fosfolipídios. Tem o fósforo ali dando estrutura tanto para as células, quanto também para as membranas de organelas intracelulares. A gente tem a função de energia, já que a gente tem a molécula de ATP, adenosina trifosfato. Então, o fósforo está ali presente, porque a quebra dessas ligações de fósforo, elas produzem a energia, e é essa energia química que o nosso corpo utiliza. E a gente tem também a creatina fosfato, que a gente vai estudar muito mais, ou vai estudar ela mais, na disciplina de nutrição esportiva. O fósforo ele tem essa função de mensageiro, como o AMP cíclico, Então, AMP, adenosina monofosfato, tá? Então, ele vai ter essa função que é criado depois que o ATP é usado para fosforilar enzimas, e o AMP depois pode funcionar como segundo mensageiros, dentro de uma célula. E a gente tem o inositol trifosfato, que ele está ligado na liberação de cálcio intracelular. Então, quando o cálcio ele é armazenado no retículo sarcoplasmático, quando a célula precisa de cálcio, ela libera então o inositol trifosfato, que vai fazer então essa saída do cálcio do retículo sarcoplasmático. A gente tem também o equilíbrio ácido-base, então o fósforo ajuda a tamponar o nosso sangue, Então, quando eu posso ter então, nessa forma aqui, que eu vou ter então o fósforo na sua forma de fosfato ácido, então eu vou ter um próton, vou ter o H+, ou seja, eu vou ter um meio mais ácido, Lembra que o pH significa hidrogênio iônico, potencial hidrogênio iônico, pH. Quanto mais H+ eu tenho no meio, mais ácido é esse meio. Então, esse meio está ácido. E eu posso, então, o fósforo pode pegar esse hidrogênio, formando ácido fosfórico, aumentando o pH. Então, deixando o pH mais para o básico, já que eu vou ter menos H+ no meio. Tá? Então, aqui da mesma forma, o fósforo depende só a questão de como ele está presente ali no corpo. Tá? Mas se ele deixar H+ livre, é mais ácido. Se o H está junto da molécula, o pH está maior. Então, controle ácido-base. O fósforo também atua no transporte de oxigênio, já que a molécula 2,3 de fosfoglicerato ele vai participar na liberação do oxigênio das hemácias. Então, para que o oxigênio que ele é transportado pelas hemácias saiam ali das hemácias, ele precisa desse composto que é dependente de fósforo. Então, o fósforo participa do transporte de oxigênio também. O próximo mineral que a gente vai falar é o magnésio. O magnésio ele é o quarto mineral mais abundante do nosso corpo, sendo que ele é o segundo intracelular, o segundo mineral mais presente dentro das células. Ele só perde para o potássio na questão da quantidade de dentro da célula. O magnésio, cerca de 60% do magnésio é encontrado no osso. Logo, o metabolismo, a questão da homeostase do magnésio também vai sofrer interferência dos hormônios paratiroidianos, da vitamina D e também da concentração sérica de cálcio e fósforo, já que eles participam do mesmo metabolismo dentro do osso. Cerca de 20 a 25% se encontra nos tecidos moles, nos tecidos não ósseos, e 1% do magnésio está nos fluidos extracelulares. A absorção do magnésio ele é feita no final do intestino delgado, e também aqui no começo do intestino grosso, na verdade no final, no intestino grosso, de uma forma geral. E ele é utilizado dois sistemas para fazer essa absorção. A gente tem o transporte ativo saturável, quando a gente tem, então, em quantidade de magnésios dietéticos, ele é mediado, então, esse transportador que faz o transporte de magnésio,
é realizado por receptores de potencial transitório do tipo melastatina, tá certo? Então, fico aqui na borda estriada do duodeno, e esse transportador ele é inibido pela quantidade de magnésio intracelular nos enterócitos, dentro da célula que está fazendo a absorção. Então, quando a gente tem uma alta absorção, a gente vai ter uma alta concentração de magnésio, o que vai inibir, então, esses receptores de potencial transitório do tipo melastatina. E a gente pode também ter essa absorção do magnésio por difusão simples no mesmo mecanismo, como eu já comentei, na questão da quantidade ingerida, em doses nutricionais e em alta quantidade. Toda vez que eu falo altas quantidades, altas concentrações de ingestão, normalmente está relacionado com a suplementação. Então, quando se toma um suplemento dessa vitamina ou desse mineral que a gente já comentou. E esse magnésio ele vai sair do enterócito, então, por um transportador ativo dependente de sódio, e ele vai ser ligado a um complexo não proteico. Então, ele vai ser transportado no sangue por algum complexo não proteico. Então, isso depois no sangue, metade do magnésio ele está na sua forma livre, 33% ele vai estar ligado a uma proteína, seja albumina e globulina, isso normalmente depois do magnésio que foi para o fígado, do fígado para o sangue, aí sim é ligado dessa forma, e aproximadamente 13% complexado com outros complexos não proteicos, citrato, sulfato ou fosfato, moléculas que têm esses compostos e o magnésio se liga a essa região da molécula e isso vai fazer o transporte. As funções do magnésio, então, metabolismo ósseo, então ele vai se associar com o fósforo, vai se associar com o cálcio, formando a hidroxiapatita. Então, eu vou ter então a formação do osso. Então, um mecanismo igual do que a gente viu, que a gente, na verdade, já está vendo isso desde da aula da vitamina D. A gente só está juntando essas informações. O magnésio tem essa função estrutural, ele se liga aos fosfolipídios de membranas celulares, o que vai ajudar a dar estabilidade ao fosfolipídio, e também ele vai estabilizar a molécula de ATP, ADP também. Tanto ADP como ATP, eles são estabilizados, o fósforo é estabilizado aqui pelo magnésio presente na molécula. Outras funções do magnésio no nosso corpo é que ele é o cofator de mais de 300 enzimas do nosso corpo, ou seja, várias enzimas do nosso corpo utilizam o magnésio como seu cofator. Enzimas dessas enzimas, então a gente tem as enzimas relacionadas ao metabolismo energético, tá certo? Que estão aqui fazendo então seu papel ali na via energética, também na questão de estrutura, na questão da síntese de DNA, na verdade na transcrição do DNA, fazer a integração da hélice do DNA, a síntese proteica, então, tem a ver também com essa estabilidade, ali no DNA, no RNA mensageiro, no caso, ajuda na contração de músculo e também na formação do AMP cíclico, que o AMP cíclico ele é um sinalizador celular, como, por exemplo, a sinalização para fazer a insulina, a secreção de insulina, eu também preciso do magnésio envolvido no processo. A deficiência de magnésio, ela é pior no quadro de diabetes, ela piora, na verdade, o quadro de diabetes, justamente porque a gente tem o magnésio envolvido aqui no processo de sinalização da insulina. Tá? E o magnésio também tem o seu papel na síntese de ATP, e sinalização celular aqui no AMP cíclico. A deficiência de magnésio também não ativa a tiamina, então a gente tem a tiamina pirofosfato, então a gente não tem mais essa tiamina, a gente já viu na aula de vitaminas que a tiamina também ela tem um papel importante na sinalização de várias, na ativação de algumas enzimas. Fraqueza, aumento da osteoporose, aqui a fraqueza é porque faz parte do metabolismo energético, Aumento da osteoporose, já que a vitamina D é ativada por uma enzima dependente de magnésio, então a ativação da vitamina D também ela é dependente de magnésio, então a deficiência de magnésio atrapalha a ativação da vitamina D, ou seja, a gente absorve menos cálcio.
Então, leva a um aumento da osteoporose. E indivíduos de risco aqui seriam, por exemplo, idosos que tomam diuréticos, diabéticos descompensados, que também têm uma maior diurese, então você tem uma maior eliminação do magnésio pela urina, o que pode levar, então, um quadro de deficiência, principalmente se não tiver uma dieta boa de magnésio. O próximo mineral que a gente vai falar é o ferro. O ferro 65% do ferro encontrado no nosso corpo, ele faz parte, na verdade 75% aqui, né, de transporte de gás, então está presente na hemoglobina e na mioglobina, a maioria na hemoglobina, de 1 a 5% presente nas enzimas, né, funcionando, ativando enzimas ou presente em proteínas, né, ligando em proteínas, e o restante do ferro ele está ou sendo transportado no sangue ou ele está armazenado. Na natureza, a gente tem vários tipos de oxidação do ferro, né, que vai desde o estado mais 6, passando até o estado de menos 2. Mas o que interessa para a gente é que nos alimentos a gente só tem 2 estados de oxidação do ferro. A gente tem o ferro 2+, também chamado de ferro ferroso, e a gente tem o ferro 3+, que é chamado de ferro férrico. E é importante saber o que é ferro ferroso e ferro férrico, porque vai influenciar na absorção e também no metabolismo do ferro, esse estado de oxidação do ferro. Se ele está na sua forma reduzida ou se ele está na sua forma oxidada. A gente pode considerar que a gente tem 3 tipos de ferro nos alimentos, né? Lembra que ferro a gente tem só esses 2 estados de oxidação, mas a questão para facilitar o mecanismo, a gente pode dizer que o ferro é encontrado em 3 formas diferentes, existem 3 tipos de ferro. O primeiro ferro é o ferro M, é o ferro que faz parte, então, da hemoglobina, tá? Então, é o ferro E ou da mioglobina, é o ferro que está presente, então, dentro de proteínas, né, das células, na verdade, que faz o transporte de gases. O ferro M, ele só é encontrado em alimentos de origem animal. E ele é o ferro mais bem absorvido, melhor absorvido, porque ele sofre menos interferência da matriz da dieta. Então, outros compostos interferem menos no ferro M. Então, a gente absorve mais esse tipo de ferro. Tá? Então, a gente come um pedaço de carne, por exemplo, né? Então você tem a mioglobina, você tem a ação então do ácido clorídrico que vai fazer desnaturação de proteínas, você tem a ação das proteases, tanto estomacais e principalmente das proteases intestinais, né? Duodenais, na verdade que vem ali do pâncreas. Então eu vou ter a saída da porção globina e eu vou ter então só um meu M na sua forma livre, o ferro preso, né? Dentro daquele anel M. Esse ferro M vai se ligar a uma proteína transportadora de M, tá certo? Que é chamada de proteína carreadora de M, né? Então, essa proteína transportadora, carreadora de M, vai fazer o transporte do M do lume intestinal para dentro do enterócito. Dentro do enterócito, a gente tem outras enzimas, como, por exemplo, a M-oxigenase, que vai quebrar a porção M, liberando o ferro na sua forma ferrosa. Só que isso é um problema, porque o ferro na sua forma ferrosa, o ferro na sua forma reduzida, ele é altamente oxidável, ou seja, ele tem uma capacidade de formar radicais livres, o que não é interessante para o nosso corpo. Então, uma vez que a M-oxigenase ela libera essa porção, quebra a porção M, libera o ferro na sua forma ferrosa, esse ferro ele é ligado a uma proteína. Pode ser uma proteína ligante ou pode ser a mobilferrina. São proteínas, então, presentes no enterócito que vão ligar esse ferro na sua forma ferrosa, o que vai evitar que esse ferro oxide moléculas dentro do enterócito. Aí eu vou parar a explicação aqui, depois eu continuo daqui para frente. A gente tem outra forma do ferro, que é o ferro não M. E esse ferro não M a gente tem 2 tipos. Então a gente tem o ferro M
e ferro não M, temos 2 tipos. Por isso que eu falei que a gente acaba tendo uma espécie de 3 formas de ferro encontrada na dieta. O ferro, primeiro que a gente tem é o ferro não M ferroso, então o ferro na sua forma ferrosa, tá certo? Então, o ferro que pode estar ligado à matriz alimentar, a composto alimentar, ele vai ser liberado através de processos digestórios, né? E esse ferro ferroso, ele vai ser, então, absorvido pelo transportador de metal divalente. Então, por um transportador de metal divalente, já que ele é di, né? Tem uma carga de 2+, divalente. Então, esse transportador transporta o ferro ferroso para dentro do enterócito. Mesmo princípio, o ferro ferroso, ele é altamente oxidável, né? Ele tem um potencial oxidante muito grande, então o enterócito liga ele a uma proteína, seja uma proteína ligante ou a mobilferrina. E o terceiro tipo de ferro é o ferro na sua forma férrica. Tá? Esse ferro na forma férrica, ele é bem menos absorvido, tá? Justamente porque a gente tem problemas aqui no transportador e esse ferro férrico ele é mais suscetível a se ligar com outros compostos, impedindo que ele seja absorvido. Tá? Então a gente absorve bem menos o ferro na sua forma férrica, porque ele acaba interagindo com outros matrizes do alimento. Mas o próprio pH ácido presente no estômago pode transformar esse ferro férrico em ferro ferroso. E aí a gente tem essa via de absorção. O ferro férrico que não se manteve na sua forma férrica no pH estomacal e foi para o intestino, ele pode ser ligado a um ligante. Esse ligante ele pode também se ligar junto com o ligante a uma redutase, que vai transformar esse ferro férrico na sua forma ferrosa. Um desses ligantes que vai atuar aqui, por exemplo, é a vitamina C. Lembra que a vitamina C tem essa facilidade de doar elétrons. Então, doando elétron é carga negativa. Então, 3 mais menos 1, né? Já que o elétron é negativo, eu vou ter o ferro na sua forma ferrosa. Tá? Esse ferro férrico que se manteve mesmo assim na sua forma férrica, né, ligada a um ligante, ele vai ser então absorvido pela integrina. Essa integrina ela tem uma redutase ligada a ela, que ela vai transformar esse ferro férrico em ferroso na hora que está fazendo a absorção. Tá bem? E ferro ferroso ele é altamente, tem uma capacidade oxidante muito grande, então ele vai ser ligado a uma proteína. Aqui, a questão do ferro ferroso e ferro férrico é que o ferro ferroso ele é encontrado em menor quantidade nos alimentos e o ferro férrico em maior quantidade. Só que a gente absorve menos ferro férrico do que o ferro ferroso. Tá? O ferro ferroso a gente absorve numa maior quantidade, mas ele está presente em menor quantidade nos alimentos. Outra coisa que eu não comentei, esqueci de comentar, é que o ferro não M é o ferro encontrado em alimentos de origem vegetal. Então, tendo uma alimentação boa, né, de alimentos fontes de ferro, e principalmente se conseguir consumir junto com um composto que vai ajudar na redução do ferro, como a vitamina C, por exemplo, a gente vai maximizar essa absorção do ferro, mesmo que ele está na sua forma férrica. Então aqui a gente já comentou então as formas de absorção do ferro. Então vamos falar aqui do metabolismo no enterócito, né? O ferro, então, na sua forma ferrosa, ele pode ou ser armazenado dentro do enterócito, ou ele pode ser utilizado, né? E a forma de armazenamento e a forma de uso a gente vai ver daqui a pouco, né? As funções do ferro, ou como a gente armazena esse ferro. E ele pode ser transportado, então, por proteínas, para a parte basolateral, para ser jogado então esse ferro para sua forma, para o sangue, para esse ferro ficar disponível para o corpo. Quem faz esse transporte então é a ferroportina, que vai pegar esse ferro para passar para o sangue. E ligado à ferroportina, a gente tem uma outra proteína chamada efaestina, e essa proteína ela é dependente de cobre.
tá? O cobre, ele também tem esses dois estados de valência, ele também tem facilidade de reduzir e ser oxidado igual ao ferro. Então, é através do cobre que vai ter, então, a questão da troca de elétrons com ferro. Por quê? A ferroportina transforma o ferro ferroso. Então, novamente, a ferroportina vai pegar o ferro no seu estado ferroso, que é a forma que foi transformado no interóstomo, transforma em ferro férrico com a ajuda da efastina, onde o cobre na sua forma cúprica vai ser transformado na sua forma cuprosa, porque ele vai aceitar esse elétron perdido pelo ferro. Tá? Então, esse elétron aqui passou para o cobre. E esse ferro férrico é ligado a uma apotransferrina. E a apotransferrina, quando ela ganha dois átomos de ferro, ela se transforma numa transferrina. E a transferrina é a proteína de transporte do ferro no nosso corpo. Tá? Bom, nós temos também um processo de controle de absorção de ferro no nosso corpo. Né? E quem faz isso é o fígado, através da síntese e secreção para o sangue de uma proteína chamada epsidina. Então, o fígado ele tem receptores de transferrina diférrica, essa transferrina com dois ferros. Então, quando eu tenho uma alta quantidade de transferrina no sangue, ou seja, uma alta quantidade de transferrina no nosso corpo, significa que eu tenho muito ferro circulando. Lembre que o ferro não é muito interessante deixar ele circulando, mesmo ele estando ligado a uma proteína, isso não é muito interessante. Isso vai sinalizar para o fígado que eu tenho uma alta concentração de ferro. Então ele vai liberar a epsidina, essa epsidina ela vai para o enterócito e vai fazer a internalização da ferroportina. Ou seja, eu não vou ter mais essa proteína que vai lançar o ferro para fora do enterócito. O que vai acontecer com o ferro absorvido, ele vai ficar preso dentro do enterócito e não vai conseguir sair. Essa saturação de proteínas ligantes e também de mobilferrina vai inibir os transportadores de ferro aqui nas microvilosidades. Então eu paro de absorver ferro. Como eu não tenho esse ferro que vai ser saído, porque a minha ferroportina foi internalizada, quando a gente tem renovação celular, esse ferro, então, ele vai embora no enterócito que foi descamado. Então, na renovação das células do intestino, a gente tem perda desse ferro que não foi para o sangue. Tá? Então, vai saturar, então, como eu falei, as mobilferrinas, essas proteínas que fazem esse transporte celular de ferro, tá? Que é essa parte, transportadores também que vão absorver o ferro. Bom, esse ferro foi absorvido, foi para o fígado, então o que vai acontecer? Né? A célula tende a armazenar então esse ferro. Então o que acontece? A transferrina vai se ligar ao receptor de transferrina, como a gente já viu ali no slide anterior, formando então um endossomo. Então o endossomo é quando eu tenho então, esse receptor de transferrina mais transferrina que foi endocitado. Então eu tenho esse endossomo aqui. Né? Dentro do endossomo, então a gente tem enzimas digestivas, né? Então na verdade que vão facilitar o baixo pH aqui nesse meio. Com isso eu vou ter a liberação do ferro na forma férrica, que é a forma de transporte, tá certo? Esse ferro férrico, ele vai ser ligado então a transportadores celulares que vão reduzir ao ferro ferroso. Esse ferro ferroso, ele pode ser então utilizado, né? Esse ferro vai ter sua ação, como a gente vai ver daqui a pouco, as funções do ferro no nosso corpo. Ele pode, se for, por exemplo, no fígado, né, depois que foi absorvido, que ele vai lançar esse ferro para o corpo, né, esse ferro ele volta a ser na sua forma férrica, vai ser ligado a uma transferrina e vai ser lançado então para o sangue, num processo bem parecido que a gente viu então no enterócito. Né?
Ou a gente pode armazenar esse ferro. Então, para armazenar, esse ferro ele vai ser, então, novamente transformado em ferro férrico e vai ser ligado, então, na ferritina. Então, vocês podem ver que o metabolismo de ferro, seja na absorção, armazenamento, transporte, é sempre, então, a questão de oxidação e redução da molécula de ferro. A gente sempre tem, então, a parte de redução, a parte de oxidação, redução do ferro. Então, ele acaba sendo um pouco confuso mesmo, tá certo? Porque toda hora está numa forma diferente ali. Então, o ferro férrico é armazenado na ferritina, tá? Ele também pode ser encontrado na hemosiderina. A hemosiderina é a ferritina que sofreu, então, algumas perdas de molécula, né? Então, a hemosiderina ele também contribui com a disponibilização de ferro para o corpo, já que ela é uma molécula de armazenamento de ferro, porém, a velocidade que ela disponibiliza esse ferro ela é muito mais baixa. Então, quando eu preciso de um ferro rápido, esse ferro vem da ferritina. Quando eu preciso do ferro, então esse ferro na forma férrica, ele é liberado, é transformado em ferro ferroso, e para isso eu tenho a ajuda da flavina, ou seja, eu preciso da riboflavina, e eu preciso também da niacina. Então, quando eu tenho deficiência de vitaminas do complexo B, isso também vai atrapalhar o metabolismo do ferro no corpo, já que eu preciso dessas duas vitaminas que vão atuar, então, na parte de redução do ferro, para o seu estado ferroso. Quando o corpo precisa, esse ferro ferroso vai ser jogado para uma proteína que vai fazer, então, o transporte desse ferro para o sangue, né? Então, essa proteína igual ao enterócito vai transformar esse ferro ferroso em ferro férrico para ligar na transferrina, só que nesse caso ele vai ter a ajuda de uma outra proteína chamada ceruloplasmina. A ceruloplasmina também é uma enzima dependente de cobre, só que ela está presente nos outros órgãos, né? Se a gente voltar aqui no enterócito, a efaestina ela está presente somente no enterócito. Se for outras células que têm o armazenamento de ferro, a gente tem a função da ceruloplasmina num mecanismo exatamente igual aqui do enterócito. Tá? Só que aqui a gente está falando do ferro que foi armazenado, mas o processo é exatamente igual. Então, as funções que a gente tem do ferro, né? Uma das principais funções é transporte de gases, tanto no sangue, através da hemoglobina, como também no músculo, através da mioglobina. Tá? Então, o átomo do ferro no meio da porção M permite o transporte, então, desse oxigênio, e também esse ferro vai participar lá da cadeia de transporte de elétrons. Então, aquele NAD, NADH, aquele FADH2, criado em todo o metabolismo de degradação de carboidratos, gorduras e também de proteínas para obtenção de energia, essa cadeia de transporte de elétrons é feito também pelo ferro, justamente porque o ferro tem essa facilidade de estar no seu estado reduzido e oxidado. Então ele passa esse elétron para os complexos dentro da cadeia de transporte de elétrons. Então o ferro passa para uma outra molécula de ferro no outro complexo, que passa para outra molécula que está presente no outro complexo, justamente porque o ferro tem essa facilidade de oxidar e de reduzir. Exatamente aqui, então, a função do citocromo, né? Então, essa parte de oxidando, reduzindo os átomos de ferro, então faz parte ali da cadeia de transporte de elétrons. O ferro também tem função das oxigenases, né? Então, que é a função de inserir oxigênio em outras moléculas, como as monooxigenases e as dioxigenases, que acrescentam um oxigênio ou dois oxigênios na molécula. Por exemplo, a oxidação do triptofano é uma das etapas para converter, então, o triptofano em niacina. Então, quando eu falei que o ferro tem função lá no enterócito, que ele pode ser utilizado, por exemplo, na cadeia de transporte de elétrons no enterócito, para síntese de energia para o próprio enterócito. A deficiência de ferro causa uma doença chamada anemia ferropriva, que ela é uma anemia microcítica hipocrômica. Então, como o ferro ele faz parte da porção M, como eu não tenho ferro, eu não tenho M, então esses eritrócitos vão ficar menores, porque não vai estar a molécula completa, então
vai ser as hemácias serão menores, e também o ferro ajuda a dar cor às hemácias, então ela vai ter menos cor, ela vai ser hipocrômica. Tá? Quando a gente tem uma depressão grave de ferro, também causa palidez, né, problemas de aprendizado e tarefas cognitivas, normalmente em criança, cansaço, que é um sintoma de anemia, e também, em casos graves, você vai ter problemas neurológicos, porque você tem problemas de degradação de neurotransmissores, onde o ferro está presente ali para isso. Bom, os indivíduos em risco, né, para ter anemia são recém-nascidos e crianças pequenas, justamente porque o leite materno tem pouco ferro, embora o ferro do leite materno ele é altamente absorvido, né, justamente porque ele está preso ali em alguns ligantes, como a gente já viu na questão da absorção do ferro, que vai facilitar a absorção do ferro do leite materno, tá certo? Adolescentes, principalmente mulheres, têm uma maior propensão, ou pelo menos é um grupo de risco até anemia. Primeiro porque o público feminino, né, é o público que mais sofre com a questão da imagem corporal, ou seja, normalmente acabam tendo uma restrição alimentar maior, principalmente mulheres adolescentes. As adolescentes sofrem ainda talvez mais pressão por questões estéticas. Então, você tem uma menor ingestão de alimentos, o adolescente tem uma maior velocidade de crescimento, então você acaba precisando usar mais ferro, porque está crescendo, e mulheres também têm uma maior perda comparado com o homem. Claro que essa perda não é gigantesca, mas se é um público que já tem uma restrição alimentar severa, é um público, por exemplo, adolescente, que tem uma alta demanda de ferro, essa pequena perda que você tem do ferro na menstruação pode sim impactar ao longo do prazo, né, ao longo do tempo, num quadro de deficiência de ferro. As gestantes também são grupo de risco justamente porque ela tem uma maior demanda. Normalmente, na gestante, até o 3º mês, a gente faz suplementação de ácido fólico, né? Como na aula a gente viu que o ácido fólico ele faz parte da formação do cérebro, da espina, né? da medula espinal. E depois do 3º mês, a gente entra com a suplementação de ferro. E a suplementação, a forma do ferro, ele está numa forma de sulfato ferroso. A gente viu que o ferro, na sua forma ferrosa, tem uma maior absorção. Tá? Então, gestantes do 3º ou 9º mês, a gente dá suplementação de ferro para garantir que ela tem uma maior necessidade. Na pós-gestação, também é um público que tem problema, pode ser risco de deficiência, porque tem uma perda de peso muito rápido, né? Que está perdendo de amamentar gasta bastante energia, então, novamente, a mulher sofre também pressão por questões estéticas, então às vezes ela tende a perder o peso mais rapidamente para voltar ao corpo que ela tinha antes da gravidez. Né? Então tem uma menor ingestão, uma maior demanda, então você pode ter problemas de déficit. Indivíduos que sofreram hemorragia, porque perderam sangue, né? Lembra? Então a gente tem ferro no sangue. Pacientes que fazem uso crônico de antiácidos ou pacientes que têm problemas estomacais, já que o antiácido ele tem sais que vão complexar com ferro e esse ferro não vão ser absorvido, e quando a gente tem um pH menos ácido, isso vai impactar na solubilidade do ferro, como a gente viu também na questão da absorção de ferro. E indivíduos que têm doenças renais, porque vai impactar na síntese da eritropoetina, que é o hormônio responsável para fazer o sangue, né? E o ferro está presente na síntese das hemácias. O próximo mineral que a gente vai ver é o zinco. O zinco ele é encontrado em todos os órgãos e tecidos, fluidos corporais, mas principalmente porque o zinco ele também participa na ativação de uma série de enzimas, principalmente enzimas envolvidas no processo de proteínas. Né? E a gente viu também que para ter ação lá da vitamina D com a vitamina A na sua expressão gênica, eu também preciso de zinco presente ali. Então o zinco ele é bem importante para o metabolismo do corpo. Na natureza, também o zinco é encontrado em vários estados de valência, mas nos alimentos ele só é encontrado no estado 2+. Tá? Então a gente não tem tanto problema assim para estudar, porque ele só é encontrado numa forma nos alimentos.
Em doses normais, então, o zinco ele vai ser absorvido então por um transportador próprio chamado ZIP4. Bom, o zinco ele pode estar encontrado nos alimentos também presente em matrizes orgânicas, né? Então, o ácido clorídrico, proteases, eles vão quebrar essas proteínas, liberando o zinco então na sua forma livre, e isso vai fazer então o zinco ser absorvido, tá certo? Então, em doses nutricionais, tem ação então do transportador do tipo ZIP4. Esse ZIP4 então vai fazer a absorção do zinco, tá certo? E esse zinco vai ser ligado a uma outra proteína de transporte celular chamado CRIP, que é uma proteína rica em cisteína. Então, CRIP, né, proteína rica em cisteína. A cisteína tem enxofre e o zinco tem alta afinidade com o enxofre. E essa CRIP, então, ela tende a fazer o transporte de zinco intracelular aqui no enterócito. Esse zinco ele pode ter, então, 3 vias dentro do enterócito. Ele pode ser utilizado dentro do enterócito para desempenhar suas funções, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele pode ser armazenado, e ele é armazenado numa proteína chamada tioneína, que é uma proteína rica em enxofre, rica em metionina, né? Em cisteína também, que são 2 aminoácidos ricos em enxofre. Então, pela alta afinidade, vai ter essa ligação com a tionina, e com isso eu vou ter a formação então da metalotionina. A metalotioneína é justamente a tionina ligado com metais, ligado com o zinco. E a terceira via é justamente esse zinco, ele vai ser então transportado para o sangue, para um corpo que necessita de zinco, tá certo? Então essas são as 3 vias de ação dentro do enterócito. Aqui a gente também vai ter a ação de ligantes, né, presentes na dieta que podem ajudar na absorção de ferro, do zinco, justamente porque eles vão impedir que o zinco se complexe com outros compostos, como por exemplo oxalato, fitato, taninos, que iriam inibir essa absorção do zinco, então que vai aumentar a absorção do zinco. Quando a gente tem uma ingestão, uma alta concentração de ingestão, né, a gente consome em altas quantidades, o zinco também ele vai ser absorvido pelo transportador de metal valente, aquele DMT1, que é o mesmo que vai absorver o ferro, ou que ajuda a absorver o ferro no seu estado ferroso, ou seja, eu vou ter competição de mineral para ser absorvido. Então, quando eu tomo um suplemento de zinco, por exemplo, eu vou absorver menos ferro, justamente porque, por questão de competição, o transportador de metal divalente vai transportar mais zinco, porque ele está em maior quantidade ali no meio. Então, cuidado, sempre cuidado com suplementação. Né? Inclusive, foi pergunta lá na prova de proteínas, por que a gente não pode ou não é interessante tomar suplementos, no caso de proteína, junto com a dieta, porque a gente tende a absorver menos de alguns aminoácidos. Aqui é a mesma coisa, a gente tende a absorver menos alguns minerais presentes na dieta, porque um transportador pode transportar mais que um tipo de mineral. Tá? Então, os 3 mecanismos. Bom, o transporte então, do zinco no sangue, né, ele vai ser ligado novamente aqui à albumina, né, aqui eu acabei não falando, então esse transportador de zinco, né, vai ligar então o zinco em uma albumina, essa albumina então vai para o sangue portal que vai até o fígado. Esse fígado tende a concentrar a quantidade de zinco presente no corpo, então o fígado é o órgão que estoca esse zinco, tá certo? E o fígado vai fazer isso principalmente no estado de infecção ou inflamação, tá? Porque a interleucina 1, que é uma interleucina pró-inflamatória, ela vai estimular o fígado a produzir mais tioneína, ou seja, eu tenho mais zinco preso na sua forma de metalotioneína, eu tenho mais complexos de metalotioneína. Por que o fígado faz isso, o corpo faz isso? Que é justamente para não disponibilizar o zinco
para possíveis micro-organismos presentes no meio. Então, no estado de infecção, é quando eu tenho, então, alta quantidade de micro-organismo no corpo. Para evitar que esse micro-organismo utilize o zinco no seu metabolismo, o fígado vai concentrar o zinco nele. Então, vai diminuir a disponibilidade de zinco para o corpo, justamente aumentando a quantidade de tioneína, o que vai aumentar a quantidade de metalotioneína. Bom, depois o fígado, né? Quando vai passar esse zinco para o sangue, ele pode ligar o zinco numa albumina, que normalmente 60% do zinco está presente ligado a uma albumina. Pode ligar globulinas, principalmente a alfa-2, macroglobulina, e também na IgG. E pode ligar também na transferrina. Então a transferrina, além de transporte de ferro, pode fazer transporte de zinco no corpo. E os tecidos vão absorver esse zinco também por transportadores do tipo ZIP, que são transportadores parecidos com aquele ZIP4 lá no enterócito. Aqui é a questão do armazenamento, acho que eu já comentei, né? O zinco é encontrado em todas as formas do corpo, mas a interleucina 1 vai estimular a síntese de tioneína hepática num estado de infecção e inflamação, o que vai diminuir a disponibilidade de zinco para o corpo. Então, cuidado aí quando você estiver trabalhando com pacientes com infecção, pacientes que sofreram algum tipo de trauma, né, justamente porque isso vai ter mais citocinas pró-inflamatórias, o que vai diminuir a quantidade de zinco para o corpo. O zinco é encontrado em tecidos moles, né, porque ele tem várias funções dentro do nosso corpo. Só que esse zinco nos tecidos moles não vão contribuir para a homeostase do zinco. Quem contribui é o fígado. Então, num caso de deficiência, uma baixa quantidade de zinco no nosso sangue, é o fígado que tende a suprir essa necessidade. E os ossos, já que o zinco faz parte da apatita, mas ele praticamente não participa tão bem na homeostase do zinco para o corpo. A função do zinco do corpo também, então, o zinco funciona como cofator de muitas enzimas importantes. Claro, não existe nenhuma enzima não importante, né? Toda enzima tem a sua função dentro do corpo. Então, a gente tem várias enzimas que necessitam de zinco dentro do nosso corpo, tá? Então, colagenases, né, que faz digestão do colágeno, enzimas antioxidantes, então fazem proteção contra ataques de radicais livres, enzimas relacionadas aqui no metabolismo de vitaminas, como a digestão do folato, que a gente já viu, a questão da fosfatase alcalina, que vai fazer então a degradação do osso, ou também vai ajudar ali na questão da quebra de fósforo, e polimerases, quinases, enfim, no DNA. Então, o zinco participa de uma série de enzimas importantes do nosso corpo. Outras funções que não de metaloenzimas, ou seja, enzimas que dependem do zinco, né? Ela tem função estrutural, já que o zinco também vai ajudar a estabilizar a membrana celular. No metabolismo de carboidratos, porque o zinco ajuda também a fazer secreção de insulina. No paladar, porque o zinco ele faz parte da gustina, que é a proteína envolvida no mecanismo de percepção de sabores. E também na imunidade, porque o zinco vai atuar na diferenciação das células T do sistema imune. A deficiência de zinco, então, causa retardo de crescimento, justamente porque o zinco atua numa série de enzimas no nosso corpo. A gente vai ter amadurecimento sexual tardio, anomalias esqueléticas, né, porque você tem um desenvolvimento da cartilagem epifisal deficitária, né, vai ter um crescimento anormal dessa cartilagem, problemas de pele, problemas de percepção de sabores, né, alopécia, né, vai ter perda de cabelo, a função imune anormal, justamente por questão da diferenciação, né, e síntese anormal de proteínas, porque a função do zinco também está presente, então, na questão do DNA, RNA, na síntese de proteínas. Então, na deficiência de zinco, vou ter problemas de síntese de proteína. O grupo de risco são os idosos por problemas de digestão, maior excreção renal, tomam remédios, então você tem uma maior excreção do zinco, você tem uma menor ingestão de alimentos. O alcoolismo, a gente já discutiu isso na aula de vitaminas. E aqui também, então, como eu já comentei, pacientes que estão sob estresse, que sofreram trauma ou cirurgia,
justamente porque eu tenho mais citocinas pró-inflamatórias e isso vai fazer uma concentração de zinco no fígado, o que vai deixar então os outros tecidos extra-hepáticos numa deficiência de zinco. Então tomar um pouco de cuidado aí, você que vai cuidar de pacientes hospitalizados, acamados ou enfim, né? Principalmente aqui pacientes hospitalizados que estão nessas condições. E, claro, pacientes que têm síndromes de má absorção, como qualquer outra vitamina, como qualquer outro mineral, como qualquer outro nutriente, justamente porque a absorção é feita no intestino. A gente tem o cobre, né, próximo mineral que a gente vai falar. O cobre, como eu já comentei ali na parte do ferro, ele tem 2 estados de valência, tá certo? Ele pode estar na sua forma cuprosa ou na sua forma cúprica, e o cobre também tem essa facilidade de oxidação e redução igual ao ferro, ou seja, o cobre também vai ser utilizado em mecanismos de doação ou recepção de elétrons no corpo, como a gente já viu na questão da absorção do ferro, na questão, na verdade, da saída do ferro do enterócito para o sangue ou a saída do ferro dos órgãos para o sangue, onde eu preciso de proteínas dependentes de cobre para fazer essa transição, para ganhar ou perder elétrons. Tá? Bom, o cobre ele pode estar presente então nos alimentos ligados a proteínas. Então aqui eu vou ter a ação do ácido clorídrico, vou ter a ação de enzimas que degradam proteínas, né, a ação das proteases, que vão liberar então esse cobre na sua forma livre. E o cobre, então, quando ele está na sua forma cuprosa, ele tende a ser absorvido então por um transportador de cobre. Tá? Então um transportador próprio, que é um transportador de cobre na sua forma cuprosa. Esse cobre pode estar na forma livre, pode ser ligado a alguma proteína, como por exemplo, algum ligante, que pode ser proteína, mas na verdade é a vitamina C, por exemplo, né, que vai manter esse cobre na sua forma cuprosa para fazer a absorção. E o cobre na sua forma cúprica, ele vai ser transportado pelo transportador de metal divalente, competição com outros metais divalentes para fazer a absorção. Durante esse transporte, então, esse cobre vai ter que ter ação de uma redutase que vai trabalhar junto com o transportador, deixando o cobre na sua forma cuprosa. O cobre, assim como o ferro, como ele tem essa alta capacidade de oxidar, né, ele vai ser ligado então a uma proteína. Ela pode ser ligada então a uma glutationa, justamente para inibir esse poder de oxidação que o cobre vai ter, e a glutationa, né, ela pode funcionar depois como um transportador de cobre ou pode participar, dependendo do metabolismo, numa enzima antioxidante. Pode ligar a uma superóxido dismutase, tá certo? Que é também outra enzima antioxidante, já que cobre tem essa facilidade de oxidar, reduzir, então ajuda no combate a radicais livres. E o cobre ele pode ser também ligado a uma tioneína, formando a metalotioneína, ou seja, o cobre vai competir com o zinco pela metalotioneína para ser armazenada dentro das células. Normalmente, na dieta, a gente tem mais zinco do que cobre, então a gente pode ter uma deficiência por competição, porque a gente não vai ter mais essa proteína que vai fazer esse armazenamento do cobre, né? Então eu posso ter problemas. O cobre também pode ser ligado, então, a outra proteína, pode ser ligada, por exemplo, numa chaperona, que ela vai ter essa função também de manter além de dar função para a chaperona, o cobre vai evitar que ele oxide as moléculas. Então ele pode ser armazenado, ele pode ter função dentro do enterócito, ou esse cobre ele vai ser então transportado para o sangue através de um transportador do tipo P, como o ATP7A, né, que ele é dependente também de energia, então transporte ativo, que vai passar esse cobre em sua forma cuprosa, que vai ligar esse cobre então numa albumina, numa transcuprinina,
que é a proteína que faz transporte de cobre, ou vai ligar nos aminoácidos que tem enxofre, já que o cobre, assim como o zinco, tem alta afinidade pelo enxofre. Então essas proteínas vão fazer o transporte então de cobre no sangue. Tá? No fígado, esse cobre ele vai ser então captado por um transportador de cobre, né, que vem dessas proteínas, passa então o cobre através de um transportador de cobre, e o fígado também vai ligar a uma tioneína, então formando a metalotioneína para fazer armazenamento desse cobre no fígado. O fígado também ele vai sintetizar uma outra proteína chamada apoceruloplasmina. Então, o fígado vai passar esse cobre de forma lenta para a apoceruloplasmina, formando a ceruloplasmina. Como a gente já viu, que uma das funções da ceruloplasmina é ficar na borda da célula, que vai fazer então ajuda a transporte de ferro intracelular pelo meio extracelular. E a ceruloplasmina também vai ser liberada para o sangue para que os outros tecidos extrahepáticos possam captar o cobre para ser utilizado dentro dessas células. Tá? E o fígado também liga o cobre a outras proteínas para fazer o transporte. Tá? Igual a albumina, porque a albumina transporta praticamente tudo no nosso corpo, a transcuperina, que é a proteína que transporta cobre, e também a histidina, justamente pela questão da presença do enxofre. Bom, a ceruloplasmina ela tem função então de transporte de cobre, como eu falei no slide anterior. Então o fígado vai fazer a ceruloplasmina e vai transportar o cobre para outros tecidos. Ela é uma enzima oxidativa, justamente pela essa capacidade de perder elétrons, então vai ajudar no transporte do ferro, ligar o ferro na transferrina, né? E também pode ajudar o magnésio no mesmo processo, ajudando ganhando ou perdendo elétrons. Então você pode fazer a questão do transporte do ferro e também do manganês. Eu falei magnésio, não, perdão, do manganês, tá, no corpo. Como ela tem essa facilidade de redução e oxidação, o cobre, a ceruloplasmina também tem função antioxidante. Ela vai remover radicais livres de oxigênio, tá certo? A ceruloplasmina também pode ser, ela é utilizada como uma proteína de fase aguda. Então, quando a gente tem então um processo inflamatório, a gente tem então uma série de células de defesa do corpo que fazem radicais livres como mecanismo de defesa. Então, a ceruloplasmina vai funcionar como um antioxidante, evitando que esses radicais livres produzidos pelo sistema imune não ataquem as células do nosso corpo. Tá? Então, a fagocitose de organismos invasores gera radicais livres, então essa ceruloplasmina vai evitar que esses radicais livres produzidos ataquem as células do corpo. Tá? Então, a ceruloplasmina funciona como uma proteína de fase aguda. Então, função na superóxido dismutase, né? A superóxido dismutase ela é uma enzima antioxidante, justamente pela essa facilidade de oxirredução do cobre, então ele é utilizado como antioxidante. Também no citocromo C oxidase, que é a etapa final da cadeia de transporte de elétrons. Então a gente tem o ferro, né, na cadeia de transporte de elétrons, então a gente tem o ferro passando por ferro, e no final esse elétron é passado por cobre, lá no citocromo C oxidase, que vai então depois passar esse elétron para o oxigênio, reduzindo ele então para água. E assim tendo a síntese do ATP. A deficiência do cobre causa anemia, lembrando que para ter a saída do ferro do enterócito eu preciso do cobre, e também para ter a saída do ferro do fígado, por exemplo, eu também preciso do cobre. Então, se eu tiver uma deficiência de cobre, eu vou ter também anemia microcítica hipocrômica, eu também vou ter anemia ferropriva. Mas não adianta dar suplemento de ferro, porque esse ferro não vai ser absorvido, como a gente já viu no mecanismo, quando eu tenho uma saturação de transferrina no sangue. Então eu preciso dar cobre para esse indivíduo. E, embora a deficiência do cobre é rara. Tá? Então, normalmente, na população brasileira que a gente encontrar uma anemia microcítica hipocrômica, muito provavelmente vai ser uma deficiência de ferro, não de cobre. Vai dar neutropenia, que é o número de neutrófilos menor,
hipopigmentação da pele e anormalidade óssea, então eu vou ter uma maior desmineralização do osso pela falta de cobre. A população de risco são pessoas que têm uma dieta rica em zinco ou pessoas que tomam suplemento de zinco, justamente porque ele vai competir pelo transportador e vai aquele transportador de metal divalente e também vai competir pela metalotianeína. Então, esse cobre não vai ser armazenado, não vai ser transportado dentro das células, então eu vou ter uma maior excreção renal desse cobre porque ele vai estar mais presente no sangue. Então, aumenta a excreção. Quem toma antiácido, justamente porque os antiácidos eles têm sais que justamente acabam formando complexo com os minerais, então a gente absorve menos esses minerais. E, claro, indivíduos que têm síndrome de má absorção, né? Como eu já expliquei, vocês já estão carecas de saber. O último mineral que a gente vai ver na aula é o selênio, né? O selênio, ele possui os estados oxidativos de 2+, 4+ e 6+, tá certo? Possui uma química semelhante ao enxofre, então, porque eles estão na mesma família na tabela periódica, eles participam da mesma família, então por eles terem a mesma característica, o selênio ele pode substituir o enxofre nos aminoácidos, nas proteínas. Então a gente tem a gente tem a selenometionina, a gente pode ter a selenocisteína também. Lembra lá na aula de proteína que eu falei que pode ter 20 aminoácidos, 21 aminoácidos, depende da referência, justamente porque o selênio pode estar substituindo o enxofre ali nesses aminoácidos que possuem o enxofre. A digestão, né? O selênio é encontrado em duas formas dos alimentos, na forma orgânica, ou seja, na forma dos aminoácidos, ou seja, substituindo o enxofre no aminoácido. Então, a gente tem a selenometionina, que é encontrado normalmente em alimentos de origem vegetal, e a selenocisteína, que é encontrado normalmente em alimentos de origem animal. Aí aqui ele vai ser digerido, vai ser absorvido, igual ao aminoácido que contém enxofre. Mesmo processo. E também o selênio é encontrado na sua forma inorgânica, que pode ser na forma de selenídeo, selenito ou selenato, onde essas duas formas são as formas encontradas nas formas de suplementação de selênio. A absorção, né, todas as formas encontradas, seja orgânicas ou inorgânicas, elas são muito bem absorvidas, não tem muito problemas para a gente absorver. Absorve mais no duodeno, embora a gente absorva em todo o intestino delgado, a maior parte é no duodeno. Os selenoaminos, ou seja, os aminoácidos que contêm selênio, são absorvidos como aminoácidos, uma vez que eles são aminoácidos, então, o mesmo processo. O selenito por difusão simples e o selenato por dependente de gradiente de sódio e também pela bomba de sódio-potássio. Tá? Então, ele é dependente de gradiente e também é um transporte ativo para ser absorvido. O transporte, ele é ligado, então, ele vai do intestino para o fígado, né? Ligado à albumina, e a partir do fígado, o fígado sintetiza albumina para fazer o transporte do selênio para o corpo. O selênio ele pode ser incorporado às lipoproteínas, a VLDL, e também você tem a selenoproteína P, que é a forma de transporte mais abundante, ou seja, uma proteína que vai fazer transporte de selênio. O nosso corpo tem diversas selenoproteínas, diversos tipos de selenoproteína, né? E cada uma vai ter uma função diferente no corpo. A função do selênio no corpo, né, uma das funções do selênio do corpo é participar então da glutationa peroxidase, que é uma proteína que é antioxidante. Então ela atua como no processo ela é uma enzima antioxidante endógena, é um antioxidante endógeno, então o corpo sintetiza para proteger o corpo contra o ataque de radicais livres. Né? Existem 4 tipos de glutationa peroxidase que vão utilizar o selênio, e esse selênio vai estar na forma de selenocisteína, da forma do aminoácido. Tá? Essa glutationa peroxidase está encontrada então nos órgãos, tá? Em diversos órgãos. A função dela é catalisar a remoção do peróxido de hidrogênio, que embora não é um radical livre, ele também é deletério, então
o corpo utiliza a glutationa peroxidase para acabar com o peróxido formando água, que não é nada deletério para o corpo, tá certo? Esse peróxido de hidrogênio pode ser produzido pelas células brancas fagocitares, né, como um mecanismo de defesa para acabar com micro-organismos, por exemplo, os que atacam o nosso corpo. Tá? E também a água oxigenada é produzida, o peróxido de hidrogênio é produzida no metabolismo normal do corpo. E a glutationa peroxidase ele vai catalisar então, essa remoção de hidroperóxidos tanto nos lipídios como também no DNA, evitando sim danos, principalmente ao DNA do corpo. O selênio também tem a função na iodotironina 5-desiodase, tá certo? Essa é uma enzima, é uma proteína que tem a função de retirar um iodo da tiroxina, formando então a triiodotironina, tá certo? Então, ela vai tirar então esse iodo do hormônio tireoidiano, tá certo? Então, essa enzima então está presente em vários órgãos do nosso corpo, justamente porque são os mecanismos de ação do hormônio tireoidiano no metabolismo. Eu comentei já por cima das selenoproteínas, né? A gente tem várias selenoproteínas no corpo, vários tipos, e cada uma tem uma função diferente. Algumas têm funções antioxidante no corpo, como a própria selenoproteína P, que faz o transporte, também tem ação antioxidante. Algumas a gente sabe que existem, mas a gente não sabe qual é realmente a sua ação. Outras podem funcionar como, por exemplo, chaperonas, como a selenoproteína 15 e a selenoproteína S. Uma das funções das chaperonas é justamente ajudar no dobramento das proteínas. E se uma proteína ela foi mal dobrada, ou ela tenta consertar, ou ela leva essa proteína para ser degradada. Tá? Então, as chaperonas têm essa função então, no metabolismo proteico. A deficiência de selênio ela é bem rara. Né? Ela só foi identificada na China, em 2 locais na China, porque na verdade esses locais o solo era pobre em selênio e com isso os vegetais, né, que a comunidade usava na alimentação era pobre em selênio, tá? Então a deficiência de selênio ela é um pouco rara de se encontrar. Ela dá 2 tipos de doença, que é a doença de Quechan, que causa cardiomiopatia, e a doença de Cachimbeck, que causa osteoartropatia, que é necrose das cartilagens ou das juntas, né? Então causa má formação também das juntas. E claro, você é encontrada com dietas que são parenterais totais sem adição de selênio. Hoje, no mercado, todas as dietas parenterais têm selênio, pelo menos deveria ter selênio, para evitar a deficiência do paciente. Né? Esses pacientes que receberam uma dieta parenteral sem selênio apresentaram dor muscular, fraqueza, perda de pigmentação da pele e esbranquiçamento da unha. Tá certo? Bom, essa aqui foi a revisão dos minerais, né? Foi a revisão que o tempo da disciplina permitiu, né? Não falei de outros minerais que também são importantes na dieta, mas sódio, cloro, potássio, a gente acaba estudando em várias outras disciplinas, então acabei focando em alguns minerais onde não são tão abordados em outras disciplinas, tá? Já que outros minerais, como são bem comuns no metabolismo, acabam sendo vistos nessa disciplina. A gente também encerra a aula da disciplina, né? Essa aula de revisão da disciplina, então é a última aula de revisão. Novamente, essa aqui é uma aula de revisão, né? Todos os processos mais detalhados estão no material da aula, disponível na sala de aula virtual. Caso vocês tenham qualquer dúvida, não esqueçam de colocar ali na área específica para dúvidas da disciplina e bons estudos para vocês!